Meu nome é Rafael, e eu perdi a mulher da minha vida por causa das apostas em boxe. Hoje, quando olho para essa aliança que nunca foi usada, eu só sinto vergonha. Eu acreditava que seria esperto o suficiente para vencer o sistema, que ia pagar nosso casamento sem precisar pedir ajuda a ninguém, mas a verdade é que eu destruí tudo. Eu não perdi só dinheiro, eu perdi a confiança, a paz e a pessoa que mais me amava. E o pior, eu ainda achei que estava no controle, quando na verdade já tinha sido engolido. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida estava no caminho certo. Trabalho como auxiliar administrativo em uma empresa pequena. Nada de luxo, nada de extraordinário, mas é um emprego fixo, que sempre me deu o básico para sobreviver. Não era muito, mas me permitia sonhar. Eu sempre fui aquele cara que acredita que com esforço a gente pode conquistar as coisas. Só que o mundo nem sempre funciona do jeito que a gente imagina. Eu nasci e cresci em uma família simples. Meus pais sempre batalharam muito. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Eles me ensinaram a dar valor a cada centavo, a nunca gastar mais do que se tem. Essa foi a base da minha educação financeira, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu cresci vendo como era difícil juntar dinheiro, como tudo demorava demais. Sempre admirei meus pais, mas dentro de mim existia uma vontade enorme de acelerar as coisas. Eu não queria esperar 10 anos para realizar um sonho. Foi nesse contexto que a Camila entrou na minha vida. Eu conheci ela numa festa de amigos em comum quando tinha 24 anos. Eu lembro até hoje da primeira vez que vi aquele sorriso. Parecia que tudo ao meu redor tinha ficado em silêncio. A Camila tinha, e ainda tem, porque vai ser sempre a mulher mais especial que já conheci, uma energia diferente, uma luz que me fazia acreditar que eu podia mais. Nós começamos a namorar pouco tempo depois, e desde o início foi intenso. Ela era meu porto seguro. Eu sempre fui mais inseguro, meio desconfiado de mim mesmo, mas a Camila me fazia sentir que eu era capaz. 3 anos depois, eu juntei um pouco de dinheiro e comprei uma aliança. Pedi ela em casamento em um jantar simples, só nós dois. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Ela disse sim chorando, e eu senti que tinha encontrado meu destino. Só que junto da alegria veio também um peso enorme. Eu queria dar a ela o casamento dos sonhos. Não apenas uma festa qualquer, mas algo que mostrasse o quanto ela era especial para mim. E aí começou a angústia, porque quando eu sentei para fazer as contas, eu percebi que com o que eu ganhava, aquilo era impossível. Mesmo economizando cada centavo, ia levar anos. E eu não queria esperar anos. Eu queria que fosse logo. Eu tinha orgulho demais para pedir ajuda. Não queria depender do meu pai, nem fazer vaquinha de família. Eu queria ser o provedor, o homem que dava à noiva o que ela merecia. Este orgulho, essa necessidade de provar meu valor, foi o que abriu espaço para o pior erro da minha vida. Se eu tivesse sido humilde o bastante para admitir minhas limitações, talvez hoje eu tivesse casado com a Camila. Mas eu deixei meu coração ser guiado pela pressa, pela ilusão de que eu precisava fazer mais, ser mais. E foi exatamente isso que me jogou direto no mundo das apostas. Eu nunca vou esquecer o dia em que ouvi falar pela primeira vez sobre as apostas esportivas. Foi numa terça-feira qualquer no escritório. Eu estava tomando café na copa, cansado, pensando nas contas do mês, quando um colega de trabalho começou a comentar sobre uma luta de boxe que tinha acontecido no fim de semana. Ele falava com empolgação, dizendo que tinha acertado uma aposta e multiplicado por 5 o valor que colocou. Na hora, meus ouvidos se abriram. Boxe sempre foi um esporte especial para mim. Desde criança, eu assistia a lutas com meu pai, sentado na sala, torcendo juntos. Eu entendia as regras, conhecia alguns lutadores, sabia que não era só força, mas estratégia, preparo psicológico. Ou seja, eu tinha conhecimento. E quando meu colega disse que com R$ 100 ele tinha feito 500, algo acendeu dentro de mim. Ele mostrou o aplicativo no celular. Eu vi aquelas telas cheias de números, cotações, possibilidades. Parecia um jogo de estratégia, só que com um dinheiro de verdade envolvido. E naquele momento, com toda a pressão que eu sentia para juntar o valor do casamento, aquilo pareceu uma oportunidade caída do céu.
Cheguei em casa naquele dia e fiquei horas pesquisando. Assisti vídeos de especialistas no YouTube, li depoimentos em fóruns, vi propagandas chamativas prometendo lucros fáceis. Todo mundo dizia a mesma coisa. Se você estudar, se tiver disciplina, você ganha. Eu pensava, ora, eu gosto de boxe, entendo de boxe, é só aplicar esse conhecimento. Naquela noite, abri uma conta num site de apostas esportivas. Coloquei R$ 100, quase com vergonha de mim mesmo, porque nunca fui de gastar à toa. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, existia uma voz dizendo: e se isso for o começo? E se for assim que você vai pagar o casamento dos sonhos? No sábado seguinte, teve uma luta que eu já planejava assistir. Apostei nos R$ 100, quase tremendo, porque era a primeira vez. O coração disparava a cada golpe. Eu vibrava como nunca. E quando o meu lutador venceu, eu vi a conta subir para R$ 1.000. 1.000! Em alguns minutos. Eu fiquei paralisado olhando para a tela, sem acreditar. Era como se o universo tivesse confirmado: Rafael, esse é o caminho. Eu não enxergava como sorte, eu enxergava como inteligência. Como se finalmente eu tivesse encontrado uma saída justa para a situação em que estava. Na semana seguinte, apostei de novo. Ganhei. Depois mais uma vez. Eu estava viciado naquela sensação de vitória, no poder de transformar notas pequenas em algo que parecia grande demais. E o mais perigoso foi que nos primeiros momentos, deu certo. Essa é a armadilha do jogo. Ele deixa você provar o sabor da vitória só para depois arrancar tudo de você. Mas eu, naquele início, não tinha como imaginar. Na minha cabeça eu já via a festa de casamento, as fotos, os sorrisos, tudo pago com meu talento nas apostas de boxe. Eu tinha certeza absoluta de que era só questão de tempo até eu juntar o suficiente. E sem perceber, naquele instante, minha vida inteira começou a desmoronar. No começo, parecia que eu tinha descoberto um tesouro escondido. Cada vez que eu acertava uma aposta em boxe, era como se o mundo inteiro me aplaudisse. Eu olhava para a tela do celular, via aqueles números multiplicando e sentia um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Eu não estava apenas ganhando dinheiro. Eu estava provando para mim mesmo que era capaz de mudar meu destino. Apostava 200 e saía com 2.000. Em uma luta específica, coloquei 500 e ganhei quase 5.000. Aquilo me fazia acreditar que eu estava em outro nível, como se fosse um especialista, um gênio das apostas esportivas. Eu não via mais o jogo como azar. Eu enxergava como estratégia, inteligência, algo que eu dominava. Com os primeiros ganhos, comecei a gastar. Levei a Camila para jantar em restaurantes que a gente nunca tinha ido. Comprei flores caras, presentes que antes eu não teria coragem de comprar. Ela sorria, feliz, achando que era fruto de esforço no trabalho. E eu alimentava essa mentira, dizendo que estava juntando dinheiro, que em breve teríamos o casamento que ela sempre sonhou. Por dentro, eu ria. Achava que estava enganando o sistema, que finalmente eu tinha dado um jeito na vida. Cada vitória aumentava minha confiança. Passei a estudar ainda mais as lutas, os lutadores, os históricos. Eu virava madrugadas assistindo vídeos, lendo análises, convencido de que estava cada vez mais preparado. Quando ganhava, não era só o dinheiro que me dominava. Era a sensação de ser especial. Eu pensava, quantas pessoas conseguem fazer isso? Eu sou diferente, eu tenho um talento. E claro, quanto mais eu ganhava, mais eu queria arriscar. As apostas começaram pequenas, mas logo chegaram a valores que eu nunca imaginei mexer. O medo desapareceu. Eu acreditava que tinha encontrado um atalho para a riqueza. Enquanto os outros trabalhavam anos para juntar dinheiro, eu fazia em dias. Comecei a imaginar o futuro. Via mentalmente a festa de casamento paga à vista, a lua de mel em algum lugar bonito, talvez até um carro novo. Eu já planejava contar a verdade para Camila no dia do casamento, como se fosse um segredo heróico. Amor, tudo isso fui eu que conquistei com minhas apostas. Eu sonhava com a expressão de orgulho no rosto dela. Essa ilusão me dominava por completo. Eu acordava pensando em lutas, dormia sonhando com lucros. O jogo estava em todo lugar na minha mente, mas eu não enxergava como vício.
Eu achava que era disciplina, dedicação. Naquele período, eu vivia numa espécie de euforia constante. Cada notificação no celular me acelerava o coração. Eu me sentia invencível, imbatível, como se nada pudesse dar errado. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a gente acredita que controla o jogo, mas na verdade, é o jogo que já começou a controlar a gente. Só que eu ainda não sabia disso. Eu estava cego pela ilusão da vitória. No início, eu não percebi que estava escorregando. Cada derrota parecia só um detalhe, um obstáculo passageiro, e eu me convencia de que era uma fase ruim, de que na próxima luta eu ia recuperar tudo. Mas, pouco a pouco, as vitórias foram ficando mais raras e as perdas começaram a pesar. Eu lembro da primeira vez que perdi uma quantia grande. Apostei R$ 2.000 em um lutador que tinha tudo para ganhar. Eu já contava com aquele dinheiro na cabeça, já tinha feito planos, mas bastou um soco mal dado e tudo desmoronou. Quando vi minha conta zerada, um frio percorreu meu corpo. Por alguns minutos, pensei em parar, mas logo a outra voz, aquela mais forte e traiçoeira, falou dentro de mim. É só apostar mais um pouco, Rafael. Recupera agora e ninguém precisa saber. E foi isso que eu fiz. Dobrei a aposta e perdi de novo. Foi assim que começou o ciclo sem fim. Perder, apostar mais, perder de novo, insistir. Eu já não estava mais jogando para ganhar. Eu estava jogando para tapar buracos. No trabalho, comecei a inventar horas extras que não existiam. Dizia para Camila que estava ficando até tarde, mas na verdade eu me trancava no carro ou em non-houses, assistindo lutas e apostando desesperadamente. O cansaço começou a aparecer no meu rosto. Ela perguntava o que estava acontecendo e eu sempre respondia com um sorriso forçado. É só estresse do trabalho, amor. As contas começaram a acumular. O cartão de crédito estourou e eu fiz um empréstimo no banco escondido. Quando isso não bastou, procurei dinheiro com conhecidos, prometendo devolver rápido. Sempre acreditava que a próxima luta ia ser a virada. Sempre. A vergonha começou a me consumir. Eu já não olhava nos olhos da Camila quando ela perguntava das finanças. Eu me sentia um lixo, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Prometi a mim mesmo dezenas de vezes que seria a última aposta, que depois eu ia parar de vez. Mas a última nunca chegava. As mentiras cresceram junto com as dívidas. Era como eu viver duas vidas. De dia, um noivo dedicado, o homem que dizia estar guardando dinheiro para o casamento. De noite, o jogador desesperado queimando cada centavo que caía na conta, correndo atrás de um prejuízo que só aumentava. A confiança de Camila começou a rachar. Ela percebia meus olhares distantes, as respostas evasivas, os silêncios longos. Chegou a me perguntar se eu estava traindo ela. E a dor de vê-la acreditar nisso foi imensa. Mas, de certa forma, eu traía sim. Eu não a traía com outra mulher, mas com o jogo. E essa traição ia custar muito mais caro. Eu estava preso numa armadilha invisível, feita de promessas falsas e ilusões. A cada nova derrota, eu prometia que ia parar. E a cada promessa quebrada, eu me afundava ainda mais. Foi nesse período que minha vida começou a se despedaçar de verdade. A queda já tinha começado, mas eu ainda fingia que estava no controle. Eu achei que já tinha perdido muito. Mas não, o pior ainda estava por vir. O fundo do poço não chega de uma vez. Ele vem em camadas, como se cada derrota cavasse um buraco mais profundo dentro de mim. A luta decisiva aconteceu numa noite de sábado. Eu já estava desesperado, devendo mais do que podia contar. Tinha pegado dinheiro emprestado de agiotas, feito novos cartões escondidos, e juntei tudo em uma aposta só, R$ 25.000. Para mim, aquela era a virada. O favorito tinha todas as estatísticas a favor. Eu estava certo de que seria o meu renascimento. Quando a luta começou, minhas mãos tremiam. O coração batia tão forte que eu quase não respirava. Mas bastaram 3 rounds. 3. O lutador que eu apostei caiu, nocauteado, como se a vida tivesse me dado um soco no estômago. Eu fiquei olhando para a tela em silêncio, sem conseguir acreditar.
Aquela derrota não tirou só meu dinheiro. Tirou meu chão, minha alma, minha esperança. Naquela mesma noite, Camila descobriu tudo. Ela pegou meu celular sem eu perceber. Viu as mensagens de cobrança, as notificações de apostas. Eu lembro do rosto dela quando apareceu na sala, segurando o aparelho com as mãos trêmulas. O olhar dela era de dor e decepção, como se eu tivesse arrancado dela a coisa mais preciosa, a confiança. Rafael, o que é isso? Ela perguntou com a voz embargada. Eu não consegui responder. Tentei inventar desculpas, mas as lágrimas dela me calaram. Foi quando ela tirou a aliança do dedo e colocou na minha mão. Eu queria um marido, não um jogador de apostas. Aquela frase ecoa na minha mente até hoje. Foi como se tudo tivesse acabado ali. Depois que ela foi embora, a casa ficou vazia, silenciosa, insuportável. Eu olhava para as paredes e sentia que não tinha mais nada. Não tinha dinheiro, não tinha noiva, não tinha dignidade. Só restava vergonha. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Ligação de bancos, cobradores batendo na porta, mensagens ameaçadoras dos agiotas. Eu evitava atender o telefone, evitava sair de casa. Me tranquei em mim mesmo. A depressão me engoliu de vez. Eu já não comia direito, não dormia. Passava horas encarando a aliança que Camila tinha devolvido, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido. A ideia de acabar com minha vida começou a parecer uma saída. Eu pensava, se eu sumir, pelo menos as dívidas acabam comigo, não com meus pais. Uma noite, tomei vários remédios que encontrei em casa. Eu só queria apagar. Me deitei, esperando não acordar mais. Mas meu pai entrou no quarto. Ele me encontrou ali, sem forças, com os frascos ao lado da cama. Foi ele quem me segurou, quem me impediu de ir embora. Naquele momento, eu percebi que tinha chegado ao fundo do poço. Eu não era mais um jogador, nem um noivo, nem um homem. Eu era apenas um caco de gente, destruído pelo vício em apostas de boxe. Depois daquela noite em que meu pai me encontrou, nada mais foi igual. Eu sobrevivi, mas uma parte de mim morreu ali. Eu não era mais o Rafael de antes. Eu não era mais o noivo feliz que sonhava com um casamento. Eu tinha me transformado num homem quebrado, envergonhado e cheio de dívidas. Camila nunca voltou. Eu ainda tentei ligar, mandei mensagens, pedi perdão de todas as formas possíveis, mas o silêncio dela foi a resposta mais dura que já recebi. E eu entendi. Ela não me devia nada. Eu é que tinha destruído o que a gente construiu juntos. Eu não perdi apenas dinheiro. Eu perdi a confiança dela. E confiança, quando se quebra, não se cola de novo. Aos poucos, comecei a encarar a realidade. Minhas dívidas não desapareceram. Eu ainda tinha cobradores batendo na porta, ligações me pressionando, agiotas ameaçando minha família. Foi um inferno. Eu tive que voltar a trabalhar dobrado, aceitar humilhações, vender coisas que eu tinha em casa para tentar apagar parte do que devia. Cada centavo parecia uma gota num oceano. A vergonha era constante. Andar pela rua e sentir que todo mundo sabia do meu fracasso. Olhar nos olhos do meu pai e da minha mãe e perceber a tristeza deles. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia colocar R$ 1 em apostas. Não porque eu tivesse me tornado forte de repente, mas porque eu simplesmente não aguentava mais sofrer. A verdade é que as apostas em boxe me deram uma falsa sensação de controle. Eu achava que era inteligência, estratégia, que eu estava no comando. Mas, na realidade, o jogo já me controlava desde o início. Eu não jogava por diversão, nem por amor ao esporte. Eu jogava porque estava desesperado por uma saída rápida. E foi esse desespero que me engoliu. Hoje, minha vida é outra. Eu continuo pagando as dívidas, devagar. Não tenho mais Camila ao meu lado, e isso é algo que vai me marcar para sempre. Não existe o final feliz aqui. Existe apenas sobrevivência e aprendizado. Eu perdi o amor na minha vida. Perdi o meu futuro com ela. Perdi minha paz. Mas ainda tenho uma chance de reconstruir. Uma chance de não repetir o mesmo erro. Eu não sei se algum dia vou me perdoar completamente, mas tento, a cada dia, ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Tento alertar quem ainda acredita que as apostas são solução. Porque eu sei, na pele,
que elas só levam ao abismo. Se você está ouvindo essa história, entenda uma coisa. Eu não sou um caso isolado. Isso pode acontecer com qualquer um. Basta uma escolha errada, uma promessa de dinheiro fácil. Eu sou a prova viva de que não existe vitória nesse caminho, só destruição. E mesmo que eu siga em frente, mesmo que eu consiga pagar minhas dívidas e continuar vivendo, a cicatriz vai estar aqui, todos os dias. Eu perdi a mulher que eu amava por acreditar que o jogo podia me dar o que eu queria. Mas o jogo só me tirou. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.